Olá, a minha equipe ela é formada por mim, Débora, pelo Guilherme Oliveira, pelo Pedro e pelo Kaique. E hoje a gente vai apresentar o código que desenvolvemos para gerar explicações quantitativas baseadas em modelos de árvores, seguindo a abordagem proposta no artigo que foi escolhido pelo professor. E a ideia central desse método é responder à pergunta: o que precisa mudar em uma entrada para que esse modelo produzisse outra decisão, né? E o código, a parte do código que eu implementei, segue exatamente essa lógica, né? Vou passar pelas partes principais e explicar como cada componente contribui para essa abordagem, mas sempre focando no raciocínio geral. Não vou passar linha por linha, porque senão vai ficar um vídeo um pouco extenso, né? Então, introduzindo o problema, né? Quando a gente treina modelos como Decision Trees ou Random Forest, eles conseguem prever muito bem, mas eles nem sempre dizem o porquê daquela decisão, né? Então, o artigo que a gente segue, ele propõe um tipo diferente de explicação, que não é por que esse modelo classificou assim, mas o que teria que ser diferente para que ele classificasse de uma outra maneira, né? Ou seja, a explicação ela é contrastiva, né? Ela mostra o mínimo que precisa mudar. Começando pelos imports, aqui a gente começa pelos pacotes que vamos usar, né? Tem as bibliotecas de Machine Learning, como o Scikit-learn, tem o PyStat, que ele é essencial porque o artigo ele propõe formular o problema com o MaxSat, e algumas utilidades como Pandas, o Randall e o NumPy, né? Então, toda essa estrutura matemática e lógica descrita no artigo, ela está suportada aqui nessas bibliotecas. Aqui na parte de utilitários comuns, ela começa as funções que são utilitárias, né? Que são a base para construir as explicações. Essas funções, elas seguem exatamente as etapas definidas no artigo, né, que primeiro coleta as condições das árvores, depois garante a lógica da teoria do domínio e, por fim, ela cria o problema de MaxSat, certo? Começando aqui por essa função, essa primeira função, ela coleta os valores de corte que são usados pelas árvores do modelo, certo? No artigo, esses valores eles são fundamentais porque cada condição de árvore, como um petel, ela é convertida em em uma variável booleana, né? Então aqui eu percorro toda a árvore do modelo e guardo, e para cada atributo, né, no caso, e de divisão que apareceram. Isso vai servir como base na nossa representação binária de features, exatamente como o artigo ele descreve no conjunto, certo? Essa função agora, ela, no caso essas duas aqui, certo? Essa e essa. Elas são duas funções que são utilizadas para adicionar restrições de cardinalidade, que o PyStat ele usa quando a gente precisa dizer que pelo menos um K dessas variáveis devem ser verdadeiro, ou que no mínimo uma delas tem que ser verdadeira. Tem que ser não, que tem que ser verdadeira. Essas regras elas são importantes quando montamos a lógica das árvores ou das alternativas de mudanças na explicação. Elas não são discutidas diretamente no artigo, mas são partes práticas para implementar o modelo lógico, certo? Agora, essa função aqui do sigma, essa função está em uma das partes mais importantes, que ela garante a monotonicidade das condições. No artigo, a teoria do domínio do sigma F garante que certas combinações de condições
fazem sentido logicamente. Por exemplo, se uma árvore usa comparações 2.0 e 3.0 para o mesmo atributo, então se x é maior que 3.0 é verdadeiro. Se x é maior que 2.0, obrigatoriamente ele também tem que ser verdadeiro. Então essa função é exatamente implementada isso. Para cada atributo, ela força que condições mais fortes implementem condições mais fracas. Ou seja, ela garante a coerência lógica da explicação como o artigo ele exige, certo? Agora, essa função aqui, aqui a gente cria uma cláusula soft, né? No Maxat, essas cláusulas soft, elas significam que violá-las, né, elas podem gerar um custo. E o que isso quer dizer? Que ele funciona dizendo ao solver, tente manter a instância nova o mais parecida possível com a original. Cada vez que o solver alterar uma variável booleana, altera uma condição da instância. E nisso, ele paga um custo, certo? E essa é exatamente a ideia central que o artigo traz para a gente. Uma explicação contrastiva é a menor mudança possível que faz o modelo alterar sua decisão. Aqui nessa função, ela compara o original e o modificado, certo? Depois que o solver retorna uma solução, essa função compara a instância original com a solução que é encontrada. Ela identifica exatamente quais das condições mudaram, e se antes a instância não satisfazia a feature 2.5, por exemplo, mas na solução final ela satisfaz, isso vira parte da explicação. E essa função que traduz o resultado lógico em algo interpretável, certo? É ela que faz essa interpretação. Aí, nessa função aqui, ela é a última função e... como é que eu posso explicar? Ela só formata as mudanças de uma forma bonita, certo? Ela gera a explicação contrastiva final no formato textual. Então, ela traduz a lógica anterior do código para o que a gente pode interpretar humanamente, certo? Então, concluindo a minha parte do vídeo, resumindo o fluxo do código, primeiro, ele pega o modelo e extrai todos os pontos de divisão usando as árvores. Aí, segundo, ele transforma esses pontos em variáveis booleanas. Terceiro, garante a coerência lógica entre as comparações. Depois, é enviado tudo para o Maxat, que tenta mudar o mínimo possível para que não tenha tanta diferença. E por fim, o código ele compara o resultado com a entrada original e gera as explicações contrastivas mínimas, né? E isso implementa exatamente o que está na parte teórica do artigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Seja de qual horário você está vendo. Eu fiquei responsável pela parte de explicar e analisar a estrutura interna da árvore de decisão, com o objetivo de identificar todos os caminhos possíveis da raiz até as folhas e identificar qual classe cada folha representa. Mas essa função principal, a Enumerate Paths to Leaves, faz um percurso na árvore usando uma pilha. Sempre que ela encontra uma nova folha, ela registra o caminho completo até aquele ponto. E cada item do caminho contém 3 informações: qual feature foi usada, qual... não sei falar isso aqui em inglês, então perdoe se estiver errado, mas qual threshold foi aplicado e se o ramo foi para a esquerda ou para a direita. No final, a gente vai obter uma lista completa de todos os caminhos da árvore, cada um associado à classe prevista naquela folha. Ou seja, nessa parte o objetivo não é solucionar nada, ele só está mapeando a estrutura lógica da folha.
Com todos os caminhos numerados, temos uma segunda função, que é a Enumerate Target Path Tree, que vai filtrar apenas os caminhos que levam à folha da classe desejada. Isso acaba sendo muito importante, porque na próxima etapa, que vai ser essa daqui, que eu vou falar ainda, a gente vai tentar descobrir como a instância poderia mudar, precisa mudar, para seguir um desses caminhos que levam à classe alvo. Portanto, acabando aqui, finalizando aqui essa parte, portanto, essa sessão termina aqui. Conseguimos extrair todos os caminhos que levam ao resultado escolhido como alvo, e a partir daí começamos outra etapa chamada resolver por caminho, que é essa daqui, onde analisamos cada um desses caminhos individualmente. Agora, com os caminhos da classe alvo em mãos, nós entraremos na etapa de resolver por caminho, na qual essa etapa a gente tenta descobrir qual é o conjunto mínimo de mudanças que vão necessárias na entrada para forçar a árvore a seguir aquele caminho. Aí primeiro nós temos essa função chamada Solve Tree Min Changes, que fala novamente solucionar a árvore com mudanças mínimas, né? Que percorre cada caminho possível para a classe alvo. Cada um deles vai criar um problema de otimização booleana, um problema maxat, que representa as condições daquele caminho. Aí vamos lá. O que nós utilizamos como parâmetro para verificar cada caminho? Nós criamos variáveis booleanas representando condições do tipo x underline j underline x underline j maior que t, tá certo? Não sei se é por aqui. Acho que é isso daqui. É isso daí. Aí impomos coerência entre threshold, garantindo monotonicidade. O que significa isso? Se é maior que um threshold, mais alto, deve ser maior que os menores também. Adicionamos também soft constraints, que representam o estado real da instância atual, e nós impomos condições específicas do caminho da árvore, aquelas que determinam qual folha será alcançada. O papel do solucionador RC2, que é esse cara aqui. A gente vai usar esse solucionador para encontrar a combinação de valores que satisfaça as condições do caminho com menor custo. E você pode ver aqui nessa validação. Esse custo corresponde ao número de testes das árvores que precisam ser invertidos para que a instância siga aquele caminho. O processo é repetido para todos os caminhos da classe alvo, e no final nós escolhemos o caminho que exige o menor número de mudança e define a explicação construtiva de quais aspectos da entrada são responsáveis por impedir que ela caia nessa folha de árvore. Assim, a gente conclui essa parte de resolver por caminho, só para resumir, enquanto a primeira etapa a gente mapeava apenas os caminhos das árvores, essa daqui a gente tentou explicar, calcular o caminho ideal e as alterações mínimas necessárias para poder encontrá-la. Eu ainda vou falar mais, tá certo? Mas por enquanto eu vou dar a palavra para o Pedro, que vai falar sobre a parte das florestas. Aluno Pedro Henrique, responsável por apresentar o código da floresta e dos datasets. Nessa primeira função, ela é responsável por pegar cada árvore da floresta e descobrir quais caminhos dentro dessa árvore chegam na classe alvo. Aqui nessa variável lista, ela guarda os caminhos de cada árvore. Aqui percorre cada árvore da floresta, nesse for. E aqui ele pega todos os caminhos dessa árvore que levam para a classe alvo e por fim retorna a lista de caminhos de todas as árvores. Essa outra função ela cria tudo que o solver precisa. Então variáveis booleanas, os thresholds das árvores, a estrutura lógica onde é colocado
as regras, né? Então aqui, por exemplo, essa variável poll, ela cria os IDs numéricos para as variáveis booleanas. Essa outra variável, é, ela coloca todas, é onde é colocada todas as regras lógicas. Aqui é pegado os thresholds, né, que são usados nos nós das árvores. Essa próxima função aqui, ela é responsável por transformar cada árvore de decisão em regras lógicas. Então cada árvore aqui vira um conjunto de caminhos que são possíveis para a classe alvo. Nessa primeira variável, nessa lista, ela indica se a árvore em questão conseguiu seguir um caminho até a classe alvo. Nessa segunda lista, indica qual caminho da árvore foi escolhido. Esse primeiro for da função, ele percorre cada árvore. Aqui ele cria a variável para representar a árvore. E nesse if, aqui, se a árvore não tem nenhum caminho que chega na classe alvo, ele força que essa árvore não pode votar na classe alvo. Nesse segundo for, ele guarda aqui nessa lista, ele guarda todos os caminhos possíveis dessa árvore, e nesse for ele percorre cada caminho. Então aqui ele faz uma criação de variável para esse caminho. Aqui ele garante que se o caminho for escolhido, então todos os testes do caminho precisam ser verdadeiros. Então aqui tem eu copiei e colei aqui uma resposta do sistema, né, que é um debug com os valores reais. Que mais? Aqui nesse W, se o caminho em questão aqui no laço, na função, é verdadeiro, então essa variável zt também precisa ser verdadeira. Wappend. Aqui ele garante que só um caminho pode ser escolhido dentro da mesma árvore. Próxima função. Essa função é responsável por adicionar a regra da maioria. Então aqui ele calcula quantas árvores precisam votar no alvo. Então, por exemplo, se tem 100 árvores, ele pega 100, divide por 2 e soma mais 1. Então, o total de árvores que é preciso para votar na classe alvo será 100 dividido por 2 mais 1 será 51. Aqui ele adiciona a regra da maioria. E próxima função, próxima função é responsável por adicionar a regra da maioria. Então aqui ele calcula quantas árvores precisam votar no alvo. Então aqui, por exemplo, se tem 100 árvores, ele divide por 2, dá 50 e soma mais 1. Essa é a quantidade de árvores que precisam votar na classe alvo. Então aqui ele adiciona a regra da maioria. Próxima função é responsável por interpretar o resultado do solver. Então aqui ele diz quanto custa mudar x, quanto custa, quais mudanças fazer, quais caminhos foram escolhidos. Então aqui na linha 204 ele calcula o custo total e quais mudanças precisam acontecer em x. Próximo, ele gera uma lista, digamos, amigável das mudanças. Então, por exemplo, idade 20, então 32. Essa próxima variável, ela armazena todas as variáveis verdadeiras. Aqui são os caminhos que o solver ativou, faz a aplicação do laço, do for. E é isso. Próxima função é considerada uma das funções principais do sistema. Então ela descobre o menor conjunto de mudanças em x
que são necessários para que a floresta volte na classe desejada. Então aqui ele coleta os caminhos das árvores, utilizando o retorno, pegando o retorno da função e armazena nessa variável. Aqui ele prepara o solver com as variáveis e os thresholds, adiciona as regras de monotonicidade, que são importantes também sobre as variáveis, né? Aqui ele continuando novamente o meu OBS, explicando as pausas no vídeo. O meu OBS parou pela segunda vez, então aqui continuando, aqui ele adiciona a regra de maioridade. Aqui no código, na linha 224, ele executa o solver para achar o menor número de mudanças e retorna as variáveis, né? Agora eu vou apresentar os datasets. O sistema tem 4 funções. Cada função é responsável por baixar, carregar um dataset. Então aqui temos um dataset que é responsável que é usado para problemas no fígado. O segundo dataset é responsável por tumores benignos ou malignos. O terceiro dataset é usado para prever se o crédito será aprovado ou negado. E o quarto dataset ele é usado para detectar células verdadeiras ou falsas. Então aqui, por exemplo, essa função para carregar esse dataset, aqui ele carrega o dataset. Aqui são as features que já estão prontas para o modelo usar. Que mais? Fnames. Aqui são o nome das features e aqui são o nome da... Boa tarde, professor. Me chamo Kaique e eu fiquei responsável por explicar a parte de seleção do dataset e a etapa do treino do modelo. Primeiro, o código começa definindo qual dataset será utilizado. A variável dataset recebe um nome, como iris, buba, prest, credit ou banknote. A partir dessa escolha, o programa entra em uma estrutura de condicionais if e elif, que carrega automaticamente os dados de entrada, os rótulos, os nomes das factories e o nome das classes. Depois disso, ele imprime o formato do dataset, mostrando quantas instâncias existem e quantas variáveis estão sendo usadas. Essa parte garante que todo o restante do código funcione sobre o conjunto de dados escolhido. Depois da seleção do dataset, o código entra na etapa do treino dos modelos. Primeiro, ele divide o código de dados em duas partes, 75 para treino e 25 para teste. Essa divisão é feita com train test split. E um detalhe importante é o uso do parâmetro stratif. Isso garante que a proporção de classe do treino e no teste seja o mesmo do dataset original, evitando modelos enviesados. Logo após essa separação, o código cria dois modelos diferentes. Uma árvore de decisão, que ela é um modelo simples que faz divisões sucessivas nos dados com base em thresholds das factories. Serve muito bem para interpretar decisões individuais e uma floresta aleatória.
é o conjunto de várias árvores, no caso, 100 árvores que foi criada. Cada árvore recebe uma amostra aleatória dos dados e das factores. Isso depois volta na classe final. Isso deixa o modelo mais robusto e menos sensível a ruído. Ambos os modelos são inicializados com Random State para garantir resultados reprodutíveis. Depois de criados, os modelos são treinados usando o método FIT. Nessa etapa, eles aprendem padrões que relacionam as factores X aos rótulos Y. A árvore aprende caminhos de decisões e thresholds. A floresta aprende diversas árvores, independente que votam juntas. Logo em seguida, a gente escolhemos uma instância específica do conjunto de teste. O código imprime essa instância e mostra qual classe o modelo está prevendo para ela. Essa etapa de treino é fundamental porque é exatamente a partir desses modelos treinados que o restante do código consegue calcular a menor mudança necessária para mudar a predição. A árvore de decisão analisa qual caminho será necessário seguir para atingir uma folha de outra classe. A floresta aleatória avalia como alterar a instância para que a maioria das árvores vote em outra classe. Ou seja, o treino não é apenas para classificar, ele prepara modelos para serem usados depois nas explicações contrafactuais. E é isso. Bom, voltei aqui para a parte de avaliação e métricas que eu também desenvolvi, o objetivo daqui foi medir o desempenho dos métodos de explicação que a gente implementou, tanto para a árvore quanto para a floresta aleatória. Aí você está vendo aqui essa função Evaluate Explanations, que ela vai rodar todas as explicações construtivas em um subconjunto aleatório do conjunto de teste. E para cada instância, cada classe-alvo, nós calculamos várias métricas que permitem comparar o comportamento da árvore e da floresta. Começando, o código ele primeiro seleciona um número definido de amostras aleatórias do conjunto de teste, o que permite avaliar o método sem precisar usar o conjunto inteiro, tornando o processo mais rápido e mais controlável. Aí as métricas que serão coletadas. Primeiro, a gente vai coletar 6 tipos de métricas fundamental. A gente vai pegar primeiro o tempo médio, é o tempo que o método leva para encontrar uma explicação, custo médio, e quantas mudanças são necessárias para poder alterar a previsão, tamanho médio da explicação. Na árvore, isso é simplesmente o comprimento do caminho escolhido. Na floresta, no entanto, é a soma dos tamanhos dos caminhos das árvores individuais usados na explicação. Aí nós temos a validade, que é quantas vezes cada método conseguiu realmente encontrar uma explicação válida para a classe-alvo. Essas métricas são importantes para descrever tanto a eficiência quanto a qualidade das explicações obtidas. Aí agora a gente vai para um loop da avaliação, na qual é basicamente o núcleo da função, que é um duplo laço, onde para cada amostra escolhida e para cada classe-alvo, nós rodamos o Solve Tree Mean Changes para a árvore de decisão e o Solve Forest Mean Changes para a floresta aleatória. E assim analisamos o comportamento completo dos dois métodos em múltiplas condições. Aí aqui é a variação da árvore, depois aqui vai ser a variação da floresta. Na verdade os dois estão juntos, então os dois estão juntos na mesma proporção, então vai ser, eu espero que vai ser vai ter a mesma coisa do outro, mas vamos ver aqui. Para a árvore, a gente mediu o tempo necessário para encontrar a explicação, o custo dessa explicação, o tamanho do caminho
e contamos se uma explicação válida foi encontrada. E para a floresta é basicamente a mesma lógica, né? Tipo assim, tanto é que nem muda, vamos dizer assim, a explicação, né? Vamos dizer assim, sempre o average time, o average cost, o average size. Então é a mesma pegada, tá certo? Só que o tamanho da explicação ele vai ser calculado somando o tamanho de todos os caminhos envolvidos. Nesse caso, né? Mas o resto, tirando isso, o resto é basicamente o mesmo propósito. Depois de terminar todas as avaliações, a função calcula as médias de cada métrica e também armazena o número total de explicações válidas encontradas e quantas amostras foram usadas. Inclusive, quando eu acabar aqui, eu posso até mostrar, mas eu vou mostrar no final que vai ter esses PNG que ele vai mostrar basicamente tudo que eu falei dessas avaliações, sabe? Inclusive eu acho que eu vou cortar para poder te explicar melhor, mas cada PNG aqui, ó, deixa eu falar aqui, ó, cada PNG aqui, ó, comparação do custo médio, tamanho médio de cada um, tá certo? Eu vou cortar para poder te explicar melhor, porque aqui vai ficar muito grande e vai ser mais organizado, então vamos pro próximo vídeo. Bom, eu tinha falado no meu vídeo anterior que eu tinha no finalzinho de métricas e explicações, né? Eu acho. Eu ia falar, tipo assim, explicar essas fotos, sabe? Esses PNGs. Só que esses daqui, esse aqui e esse daqui, ele explica como a gente forma essas fotos, sabe? Então, eu vou explicar essas daqui e depois, quando eu explicar uma, eu vou mostrar, tá bom? Bom, agora que a gente coletou todas as métricas de desempenho das explicações, a gente consegue fazer uma comparação visual entre a árvore de decisão e a random forest, que a gente vai dividir em termos de tempo, custo e tamanho da explicação, na qual a gente vai dividir primeiro dois grupos, né, que eu acabei de falar, a árvore de decisão e a random forest, e a gente vai montar o gráfico com base na barra paralela, tá certo, para poder a gente observar a diferença, e aí a gente vai poder ver, tipo assim, o contraste, né, de um para outro. Por exemplo, a gente dividiu em tempo médio, custo médio, tamanho médio. O azul equivale à árvore, o laranja equivale à floresta. E, bom, o que a gente pode chamar a atenção aqui é que a floresta gera explicação muito maior em comparação da árvore. Porque tipo assim, nesse caso da floresta, a explicação tem que satisfazer múltiplos caminhos de várias árvores ao mesmo tempo, enquanto uma árvore, por exemplo, você produz explicação mais simples, curto e direto. Se for parar no tempo médio, eles até que foram bem similares, né, um com o outro, mas a árvore ela é muito mais custosa e existe muito mais explicação. O que a gente pode definir, resumo, é que a árvore é muito mais interpretável e a floresta é muito mais robusta, que gera explicações maiores e mais caras. Eu vou botar aqui para essa função aqui, literalmente fazendo só esse gráfico, tá certo, de barra bem padrãozinho mesmo. Aqui a variação agregada. Antes de gerar, tipo assim, a comparação entre o caminho da árvore e o caminho da floresta que pegou, a gente vai primeiro coletar estatísticas robustas sobre a explicação. Essa etapa percorre vários exemplos do conjunto de teste, aplica explicações contrafactuais e registra desempenho e característica de cada solução encontrada. Essa função Evaluate Explanations, ela vai executar todo o processo de teste e vai selecionar aleatoriamente um conjunto de amostras. E para cada uma vai tentar gerar explicação para todas as classes possíveis usadas tanto na floresta quanto na árvore. Após realizar o cálculo, a gente vai percorrer cada item do dicionário de resultados e exibimos suas médias, tá certo, estava certo. Aqui a gente vai conseguir explicar, a gente vai conseguir ver números concretos, como por exemplo, qual modelo é mais rápido, qual é a explicação mais longa e quantas vezes cada método conseguir encontrar uma solução válida. E aí depois a gente vai poder
chamar a função de plotagem para transformar esses números em uma comparação visual e intuitiva, tá bom? Eu acho que no caso ainda é sobre isso daqui. Agora vamos para essa função aqui, é para fazer tanto esse cara quanto esse cara. Então, agora que já temos as métricas e o gráfico comparativo, passamos para a etapa de visualização estrutural dos modelos, onde a gente vai começar a exibir a árvore de decisão completa para entender como ela organiza seus testes internos. A gente constrói a figura utilizando a função, cadê a função? Plot tree, que vai gerar um diagrama de árvore, e cada nó vai corresponder a uma condição, cada seta representa uma ramificação dessa condição, e cada folha define uma classe prevista. Esse caso aqui, deixa eu aumentar aqui, tá certo? Essa visualização vai ser essencial porque torna explícito o raciocínio que a árvore usa para classificar os exemplos. É justamente esse caminho de cima até uma folha que é usado para construir explicações contrafactuais e interpretáveis. O gráfico então vai ser salvo como imagem, como você está vendo aqui, e ele serve como referência visual, tá certo? Os nós eles estão coloridos de forma laranja, que vai representar a classe benigno, e a azul vai representar a classe maligno. E cada nó ele vai representar, e além disso, cada nó representa um teste com atributos da dataset, como glucose, BMI, insulina, entre outros. A árvore vai funcionar como um fluxo de perguntas binárias. Cada comparação filtra o espaço de possibilidades até chegar a uma folha que define a classe final da instância. É justamente esse caminho único do topo até a folha que utilizamos como explicação contrafactual na abordagem da árvore de decisão. Aí aqui mais para baixo tem um da floresta, tá certo? Que representa que, por exemplo, como a floresta é formada por várias árvores diferentes, também é importante visualizar pelo menos uma delas para entender a sua estrutura interna. A gente vai ver todas as árvores porque ia ser muito grande a imagem. Eu acho que ainda já tá grande, tá certo? Tá bem separado, vai ficar meio complicado de ver tudo de uma vez só. Mas a gente escolheu uma árvore, tá certo? Para poder ir com base nessa árvore a gente vai indo, tá bom? No código a gente vai acessar o rr.estimators, que representa a primeira árvore dentro da floresta. E mesmo sendo a primeira árvore, ela já apresenta uma diversidade grande entre os modelos. E assim como antes, na árvore de decisão, a gente também vai utilizar o plot tree para gerar o diagrama dessa árvore específica. O visual sendo parecido novamente com o da árvore principal, mas os splits e as condições são diferentes, pois as florestas usam amostras e atributos aleatórios no treinamento. E por fim, a imagem vai ser salva, e a principal função dessa figura é mostrar como as árvores da floresta se diferenciam. E a floresta, tipo assim, cada uma dessas árvores, ela vai ser, deixa eu aumentar aqui o zoom. Cada uma dessas árvores vai ser diferente, pois elas vão usar subconjuntos aleatórios de dados e de atributos, que vai gerar diversidade na floresta. E essa diversidade vai trazer melhor desempenho preditivo, mas vai aumentar a complexidade da explicação. Como cada árvore pode gerar um caminho completamente diferente, a floresta precisa combinar vários caminhos ao mesmo tempo quando produzimos explicações. E isso explica o tamanho muito maior das explicações vistas no gráfico comparativo. Aí vai ficar para mim a parte de... Não sei se outra pessoa vai mostrar a saída, mas eu vou mostrar só para... Pra mostrar mesmo, sabe? Você pode ver assim, gerar essa saída no teu próprio computador, mas eu vou mostrar aqui. Opa, eu voltei porque eu não tava com o ambiente virtual ativado. E aí quando não ativa ele não consegue no computador importar as bibliotecas. Então tá aqui a saída, tá certo?
variação agregada aqui das métricas. Tá bom? Aí ele cria, ó, tá pra tu ver que ele cria. No caso ele criou o mesmo, né? Porque já tá o mesmo, porque tipo, você não tem. Não mudou, né? Tá a mesma coisa aqui. Senão eu teria um Mzinho aqui do lado. Então é isso, professor. Obrigado. Obrigado, espero que o nosso trabalho tenha. Você tenha achado interessante, sabe? E obrigado pelo seu tempo.